Bom, simulado 4 agora, a gente vai resolver esse novo simulado e a gente começa aqui pela questão 69. Então, olha só. Na questão 69, ele fala o seguinte: considere essa matriz, onde A e B são números reais distintos. Podemos, então, afirmar que, olha só, a matriz A não é invertível, o determinante de M é positivo, o determinante de M é igual a ao quadrado menos B ao quadrado, ou a matriz M é igual à sua transposta. Observa que essas três primeiras alternativas, elas dizem respeito ao determinante, né? Aqui na primeira, a matriz ela não vai ser invertível se o determinante dela for zero. Aqui na segunda, ele fala que o determinante é positivo. Na terceira, fala que o determinante é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, nós estamos entre essas três, até porque a letra D fala o seguinte: a matriz M é igual à sua transposta. Mas se você fizer a transposta dessa matriz, o que é fazer a transposta? Trocar linha por coluna? Vamos fazer aqui a transposta da M. Então, olha só, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, vai ficar 1, A, 1. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, vai ficar B, 1, A. A terceira linha vai virar a terceira coluna. Então, vai ficar 1, B, 1. Observa que essa matriz que a gente tem aqui, ela não é igual a essa matriz aqui, né? Aqui a gente pode ver, ó, entradas diferentes. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho um A, aqui também a gente troca, né? Aqui é AB, aqui é BA, certo? E aqui no final também, né? A e aqui é B. Então essas duas matrizes não são iguais. Então nisso a gente já descarta a letra D. Então a gente ficou entre três alternativas aí que estão dizendo respeito ao determinante. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o determinante dessa matriz M. Se a gente usar a regra de Sarri, o que a gente faz, né? A gente reescreve aqui 1, B, 1, A, 1, B, 1, A, 1. Como que funciona a regra de Sarri quando a gente quer calcular determinante de matrizes? A gente está aqui no determinante. E nós vamos escrever aqui do lado a primeira e a segunda colunas, né? Então vai ficar 1, B, 1, A, 1, B. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os termos que apareceram no sentido da matriz principal, da diagonal principal, desculpa. E quais são esses? É essa daqui é a diagonal principal, certo? Então a gente vai multiplicar aquele termo, aqueles termos, esses termos e esses termos. Então vamos fazer essas multiplicações aí. O que vai dar? 1 vezes 1 vezes 1, 1. A vezes A ao quadrado. A vezes 1, A ao quadrado vezes 1, A. 1 vezes B, B. B vezes B, B ao quadrado. Agora, o que a gente faz? A gente vai subtrair disso daí os termos que a gente multiplicar no sentido da matriz secundária, da diagonal secundária. Então, aqui a gente tem os termos que estão no sentido da diagonal secundária. Esses aqui a gente vai multiplicar e vai trocar o sinal. Então vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Se a gente vai trocar o sinal, menos 1. 1 vezes A vezes B dá AB. Trocando o sinal, menos AB. A vezes B, AB. AB vezes 1, AB. Troca o sinal, menos AB. Bom, então a regra de Sarri, ela fala o seguinte: se a gente somar esses caras, a gente tem o determinante, né? Tem o determinante da M. Então vamos lá. O que vai dar o determinante da M? O determinante da M vai ser igual. Aqui aparece um menos 1 com 1, esses carinhas vão sumir.
Então vai ficar a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, ó, eu peguei, juntei esses dois, coloquei esse aqui primeiro, juntei esses dois e coloquei aqui, e coloquei esse último. Por que eu fiz isso? Porque agora ali nós caímos num caso de um produto notável. Então, isso aqui a gente tem que é o seguinte, ó. O determinante da m vai ser igual. Isso daqui é um produto notável, né? Aqui a gente tem um binômio do quadrado perfeito. Então, a gente tem um a menos um b elevado ao quadrado. Bom, o que acontece aqui? Esse número, esse determinante, ele tem que ser positivo, né? Porque ele é o quadrado de alguma coisa. Então, isso aqui vai me dar a letra B. A matriz não é invertível, isso não é verdade, né? A matriz não seria invertível se o determinante fosse zero. Mas não é o caso, o determinante é esse daqui. E no último caso, a gente tem que o determinante de m é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, também não é verdade, né? A gente chegou nisso daqui, beleza? Então, portanto, a resposta é a alternativa letra B, certo? Vamos ver a próxima, então. Na questão 70, a gente tem uma circunferência trigonométrica, que eu lembro para você que é uma circunferência que tem raio 1. E ele fala o seguinte, ó, a figura a seguir representa uma circunferência trigonométrica em que MN é um diâmetro e o ângulo alfa, que é esse ângulo grandão, mede 5π sobre 6 radianos. A razão entre as medidas dos segmentos AB e AC é... Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular qual que é a medida de AC, qual que é a medida de AB, e vamos calcular aí quanto que dá essa razão, beleza? Bom, então a primeira coisa que você tem que observar é que esse alfa, ele está pegando aqui todo o primeiro quadrante, mais um pouquinho do segundo quadrante, né? Então, aqui ele mede 90 graus. Se a gente andar mais um pouquinho aqui, ele vai dar 5π sobre 6. 90 graus, a gente lembra lá dos radianos, que é π sobre 2. Então, quanto que mede esse pedacinho aqui, ó? Só esse pedacinho. Esse pedacinho vai medir π, 5π sobre 6, que é o todo. Vai medir 5π sobre 6 menos π sobre 2. Bom, se a gente fizer a conta aqui, isso vai dar 5π sobre 6 menos 3π. Vamos fazer aqui, fiz errado, vamos fazer esse mínimo múltiplo comum direito, né? Então aqui a gente quer passar para a base 6. Então vai ficar 6 dividido, estava certo, 3π. Beleza? Então isso aqui vai dar o quê? Se a gente fizer 5π sobre 6 menos 3π sobre 6, vai dar 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3. Beleza? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse ângulozinho aqui mede π sobre 3. Mas quanto que é π sobre 3? Π sobre 3 é igual a 60 graus. Certo? Então, olha só. Se a gente considerar aqui o triângulo ACM, a gente vai ter o seguinte, que o cosseno de 60 vai ser igual. Aqui é 60, certo? O cosseno de 60 é igual ao quê? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 60 vai ser igual ao AC sobre a hipotenusa, que aqui no caso é AM. Bom, mas o cosseno de 60 a gente já sabe lá dos ângulos notáveis, né? E a gente sabe que o cosseno de 60, na verdade, é meio. Então, nós temos que meio é igual ao AC e o AM, como é uma circunferência trigonométrica, o AM mede 1. Então, aqui a gente mede 1. A gente tira, portanto, que o AC é igual a meio. Beleza? Bom, agora nós temos que calcular aqui o AB. Para a gente calcular esse AB, o que a gente vai fazer? A gente vai ver que esse ângulo todo aqui, ele deveria medir 180 graus. Isso é π radianos. Só que, na verdade, ele mede só 5π sobre 6. Então, falta justamente π sobre 6 radiano. Então, a gente tem o seguinte ali, que esse ângulo aqui,
ele mede π sobre 6 radiano. Π sobre 6 radiano, eu te lembro que na verdade é 30 graus. Então, como esse ângulo aqui mede 30 graus, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é o AB, sobre a hipotenusa, que é o AN. Bom, mas mais do que isso, né? O cosseno de 30, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Bom, se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, isso aqui vai ser igual ao AB dividido pelo AN, que como a AN é raio de uma circunferência trigonométrica, o AN mede 1. Então, a gente tem que o AB é igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, o que a questão pediu para a gente foi, na verdade, quanto que é a razão do AB sobre o AC. Então, se a gente fizer AB dividido por AC, a gente tem que isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 sobre meio. Isso aqui é raiz de 3. Beleza? Sendo assim, a gente chegou na resposta, letra B. Beleza? Então, vamos agora para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte. Ele dá uma função aí quadrática, ele dá alguns dados e pede para a gente calcular umas coisinhas aí. Então, para essa questão, é a questão 71. Vamos ler ela primeiro. Seja f de RR a função definida dessa forma, né, x ao quadrado mais x mais 1, P e Q pontos do gráfico de f, tais que o segmento de reta PQ é horizontal e tem comprimento igual a 4. A medida da distância do segmento PQ aos eixos das abscissas é... Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai desenhar o gráfico dessa função, para ver como que ele vai ficar. Então, nós temos aqui o eixo x e o eixo y. Como a gente vai desenhar o gráfico dessa função, vamos achar primeiro qual é a coordenada do vértice, qual é o vértice dele, né? Eu lembro que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. O b aqui é o termo que está multiplicando o x, que é 1, menos 1, sobre o a é o que está multiplicando o x ao quadrado, que também é 1. Então, sobre 2. Então, a gente tem que o x do vértice é menos meio. Bom, se o x do vértice é menos meio, o y aqui não vai fazer muita diferença para essa questão. Então, vamos marcar aqui, menos meio. A gente sabe que se eu puxar uma reta que é paralela ao eixo y e passa pelo x do vértice, essa minha reta vai ser o eixo de simetria da minha função. Então, quer dizer que se a gente desenhar essa reta aqui que eu vou colocar em azul, a minha parábola ela vai ficar totalmente igual dos dois lados. Bom, então a minha parábola, vamos pensar que ela é dessa forma aqui. E a gente sabe que num determinado lugar, ela passa pelo P e ela passa pelo Q. De forma que quando ela passa por esses pontos, a gente consegue construir ali um segmento PQ que é paralelo ao eixo x. Tá, mas o que a gente sabe? A gente sabe que aqui no meio, no menos meio, a gente vai ter o eixo de simetria dela. Então, a gente sabe que a distância do P até aqui e do Q até aqui vai ser a mesma distância. Mas ele fala que a distância, né, de PQ, o comprimento de PQ é 4. Então, a distância do P até o eixo de simetria tem que ser 2. E a distância do Q até o eixo de simetria
também tem que ser 2. O que a gente tira disso? Bom, a gente tira disso o seguinte, ó, que aqui eu posso puxar o meu Q e aqui eu posso puxar o meu P. Quais vão ser as coordenadas em X desses pontos, né? Vai ser menos meio. Se eu fizer menos meio e andar 2 para cá, então eu vou fazer menos meio mais 2. Isso aqui vai ser igual a menos meio mais 4 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2. Então aqui a gente tem que essa abscissa mede 3 meios, beleza? Da mesma forma, a gente pode achar do lado de lá, né? Ali a gente vai fazer menos meio menos 2. Então isso aqui vai dar menos meio menos 4 sobre 2, que é igual a menos 5 sobre 2. Então aqui vai dar menos 5 sobre 2. Beleza? Agora o que ele quer saber aqui, na verdade, é qual que é a distância desse segmento do eixo X. A distância desse segmento do eixo X vai ser justamente essa daqui, né? E essa daqui é a ordenada tanto do ponto Q quanto do ponto P. Então, se eu fizer lá na minha função o f de 3 meios, que vai ser igual ao quê? Olha lá, 3 meios ao quadrado mais 3 meios mais 1. Se a gente fizer isso daqui, a gente chega que o f de 3 meios é igual a 9 quartos mais 3 meios mais 1, certo? Se você fizer essas contas aí direitinho, você vai ver que isso daqui vai ser igual a 4,75. E o que é 4,75 então? 4,75 é a coordenada aqui do Q, ó. No x ele está em 3 meios e no y ele está em 4,75. Bom, mas no y ele está em 4,75, quer dizer que essa distância aqui é de 4,75. Então, por fim, a gente tem que essa distância é 4,75, respondendo assim na alternativa letra C. Beleza? Vamos então para a última questão fechada desse simulado da primeira fase, que é uma questão de interpretação gráfica. Essa questão é muito boa, que ela envolve alguns conceitos de estatística e vocês vão ver que ela é bem simples também. Bom, fala o seguinte: o gráfico abaixo, publicado na revista Veja, a partir dos dados da Unesp, revela uma desaceleração no ritmo do desmatamento de florestas. Com base nesse gráfico, é correto afirmar que... Bom, olha só, aqui a gente tem duas alternativas que vão ser as que vão deixar a gente mais em dúvida, que é a letra A e a letra B. Elas falam, na letra A, no Brasil, de 2000 a 2010, o desmatamento caiu na ordem de 5,2 milhões de hectares por ano. E a letra B fala que no Brasil, de 2000 a 2010, o ritmo do desmatamento caiu na ordem de 2,6 milhões por ano. Bom, aqui, o ritmo de desaceleração do desmatamento, ele está sendo, no Brasil, ele está sendo contado em verde. Então, a gente tem que de 2000 a 2010 acontecia isso aqui, né? De 2000 a 2005, o ritmo era de menos 3 e de 2005 a 2010, menos 2,2. Se a gente quer saber de 2000 até 2010, a gente vai fazer uma média entre esses dois. Então, a gente vai fazer 3 mais 2,2 dividido por 2. Isso daqui vai dar 5,4 dividido por 2, que é igual a 2,7. Então, o novo ritmo de desaceleração é igual, 2, aqui vai dar 5,2, isso aqui dá 2,6. Então, o novo ritmo de desaceleração é de 2,6 milhões de hectares por ano. Bem simples essa questão, e aqui a gente termina, então, a correção do simulado 4 das questões fechadas, primeira fase. Beleza? Eu te espero no próximo vídeo, em que nós vamos resolver, então, a questão aberta do simulado 4. Beleza? Tchau!